Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de contabilidade. Para você que está fazendo concurso, que tem como o ponto forte a área de contabilidade, para você que vai fazer o concurso do CFC, para você que vai também trabalhar na área de contabilidade e quer se especializar cada vez mais em normas contábeis, ser um consultor em FRS, a gente está trazendo aqui mais informações para vocês, mais uma norma que nós vamos discutir aqui hoje. E prestem muita atenção, porque essa norma é uma norma full, ou seja, é aplicada para grande empresa, não é aplicada para pequena e média empresa. É o CPC 20, custo de empréstimo. E o que seria esse custo de empréstimo? Todo mundo sabe o que é custo de empréstimo. Quando você vai pegar o empréstimo, você tem um custo, o principal dele seria juros, mas também você paga IOF, paga taxas como TAC, taxas de abertura de crédito e outras taxas que entram dentro do cálculo da taxa efetiva. Então, o custo de empréstimo é toda a taxa efetiva que é cobrada no contrato de empréstimo para acontecer, para com os bancos, efetivamente. Essa norma, ela não trata de custo de empréstimo de capital próprio, por exemplo. Então, essa norma aqui está se referindo a capital de terceiros, está se referindo a capital de instituições financeiras, que tem um determinado custo de empréstimo, que são os juros, efetivamente, que são as taxas de abertura de crédito, que são o custo do IOF, que também vem na transação financeira. Então, o que é que essa norma trata? Fábio, eu sempre soube que custo de empréstimo, ou seja, é despesa, seria minha despesa financeira. Essa norma trata que depende. Quando a empresa realiza a construção, a produção de um ativo qualificável, ela pode ativar esses custos de empréstimo no período que está produzindo ou construindo esse ativo qualificável. Então, para entrar nessa norma, para ativar esses custos de empréstimo, é necessário que esse ativo seja um ativo qualificável. E o que é um ativo qualificável? Ativo qualificável é um ativo que demora um tempo substancial para ser construído ou produzido, para ser colocado à venda ou para ser utilizado. Então, vamos avaliar. Quais são as empresas, por exemplo, na parte de estoque, que vende ativo qualificado, que demora um tempo substancial para ser construído? Acho que a primeira que vem à nossa cabeça é a construção civil. Ou seja, tem prédios que demoram 4 anos para serem construídos, 3 anos para serem construídos. É um ativo qualificável. Então, se a empresa, se a construtora capta empréstimo para financiar essas obras, a construção dessas obras, a construção desse ativo qualificável, durante a construção desse ativo, enquanto ele ainda não está pronto para uso, todos os custos de empréstimos passam a ser ativados segundo o CPC 20. Ou seja, você teria um custo maior e que você automaticamente, quando fosse vender o imóvel, e se você, em termos de quando você fosse vender um imóvel, seu custo ia ser maior. Mas em compensação também, os seus ativos seriam mais valorados. E aí, às vezes, você precisa de um índice de liquidez maior, mas a ideia não é a questão de precisar de um índice de liquidez ou não precisar de um índice de liquidez menor. A questão é que aqueles seus ativos reflitam a melhor posição da capacidade da sua empresa gerar caixa. Ou seja, eu tenho que mensurar os meus ativos pela sua real capacidade de gerar caixa. Por isso que os custos de empréstimo, que é o custo que eu tenho durante a construção desse ativo, vai fazer parte do custo do ativo, vai ser capitalizado para o ativo. Tá? Agora, lembrando, custo de empréstimo, a gente só está... O que é custo de empréstimo que pode ser ativado nesses ativos qualificados são apenas os custos de empréstimo para com terceiro. O custo de capital próprio não entra nessa norma e nem pode ser ativado, por exemplo, nas construções, nos estoques que estão em formação. Então, mais uma informação interessante. O que são esses custos de empréstimos? Quando a gente fala custo de empréstimo, a gente fala que é taxa efetiva, gente. Custo de empréstimo não é só juros, e sim a taxa efetiva. Uma outra informação relevante. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, de estoque de longo prazo, eu dei o exemplo da atividade da construção civil, mas existe N produtos que têm a característica de um ativo qualificado. Vocês devem estar se perguntando também, Fábio,
Mas o que é um ativo qualificado? Tudo bem que você falou que demora um tempo substancial. A norma fala qual é esse tempo, se é 1 ano, se são 8 meses, se são 2 anos, são 3 anos, 4 anos. A prática contábil adotada no Brasil, porque a norma não fala, é a partir de 1 ano. Então já entende, se ele tem mais de 1 ano na sua construção ou produção, ele passa a ser um ativo qualificável, tá? Então a prática normal, mas aí você também não pode julgar apenas pelo tempo, você também tem que julgar pela relevância. Então você tem que entender o negócio para realizar o seu julgamento. Porque IFRS, normas internacionais de contabilidade, elas não são normas engessadas. Elas são normas que cabe julgamento profissional. E para isso você tem que conhecer da estrutura conceitual, ou seja, você tem que conhecer de teoria da contabilidade, para que você possa realizar um melhor julgamento daquele business, daquele negócio especificamente. Mas existem outros, por exemplo, o navio. O navio demora 4 anos também é a construção de um ativo qualificado. Então as empresas que fabricam o navio e que financiam a fabricação desse navio através de empréstimos, podem automaticamente pegar todo o custo de empréstimo que ele teve durante a fabricação desse navio e ativar, jogar lá no ativo, valorando ainda mais o valor daquele determinado produto. Outros ativos intangíveis e outras usinas de geração de energia. Então, você que está aí trabalhando num determinado segmento de negócio, você tem que entender, será que um produto que eu fabrico, ele é um ativo qualificado? É um ativo que demora um tempo substancial para ser produzido ou construído, seja para uso ou seja para venda? Você tem que fazer a pergunta para saber se essa norma se aplica a você. Agora, tem uns pormenores dessa norma. Tá, Fábio, quando é que eu inicio efetivamente, quando é que eu vou iniciar efetivamente a ativação desse custo? No momento que o custo ocorrer. No momento que o custo ocorrer e no momento que você começar a construir ou produzir aquele ativo qualificado. Certo, Fábio? E quando é que vai cessar? Porque, por exemplo, eu posso demorar 2 anos para construir o ativo qualificado e eu financiei aquela produção ou construção daquele ativo qualificado em 5 anos. Eu vou poder apropriar todo o custo de empréstimo de contrato? Não. Vai cessar no momento que o bem que você produziu está pronto para ser vendido ou pronto para ser usado. Ocorre a cessação, a finalização da capitalização como ativo desse ativo qualificado. Fábio, e se em algum momento eu parar a obra? Então você vai suspender também a capitalização, vai deixar de jogar como ativo efetivamente e vai colocar ele naquele período que a construção ou a produção daquele ativo qualificado cessou, foi suspensa, também suspende a capitalização, ele vai ser jogado como despesa. Os custos de empréstimo que são diretamente atribuídos à aquisição, construção e à produção do ativo qualificado devem ser capitalizados como parte do custo desse ativo, como nós tínhamos falado anteriormente. Os outros custos que não têm essa característica devem ser apropriados como despesa no resultado. Falei no início da capitalização, quando inicio o gasto ou quando comecei a pagar ter esses custos de empréstimos. A suspensão, ou seja, no momento que eu suspender a produção ou construção do meu ativo qualificado, eu também suspendo a capitalização. Eu deixo de jogar no ativo e começo a apropriar ele como despesa. A finalização, ou seja, quando o bem estiver pronto para uso ou estiver pronto para ser vendido, cessa a capitalização. Por fim, nós temos a divulgação. O que é que eu preciso divulgar em notas explicativas em relação ao custo de empréstimo? Nós temos que divulgar o total que foi apropriado como custo de empréstimo naquele ativo e também precisamos divulgar a taxa efetiva daquele custo de empréstimo lá nas notas explicativas. E você tem que botar que você usou o CPC 20, ou seja, você capitalizou o CPC 20 uma vez que você produz ou constrói ativos qualificáveis. E aqui vamos ver um exemplo. Imagine que em 1º de janeiro de 2009, a companhia X contratou a companhia Z a fabricação de um equipamento, um ativo qualificado.
para utilização em seu processo produtivo do montante de R$ 1.100.000. A companhia X efetuou 5 pagamentos, custo de fabricação, previsto no contrato com a companhia Z, no decorrer de 2009, sendo o último na disponibilização do equipamento na fábrica, pronto para uso, conforme indicado a seguir. Então nós tivemos os pagamentos nessa data, em janeiro, em março, em junho, né, em setembro e em dezembro, que totalizou R$ 1.100.000. Então, a companhia X apresentava os seguintes empréstimos de terceiros em 31 de 12 de 2009, com vencimento em 2012. Então, esse aqui seriam os empréstimos que ela tinha para acontecer. Contudo, porém, entretanto, todavia, os empréstimos que estavam envolvidos e que foram captados nesse período para financiar esse ativo qualificável foram o E2, o E3 e o E4. O E1 está fora. Então, nós calculamos através da taxa efetiva qual seria o custo de empréstimo. O total do custo de empréstimo seria R$ 172.585,08. Contudo, nem todos esses custos de empréstimo estão ligados ao ativo qualificável. Portanto, é necessário que a gente faça uma separação. Só pode ser capitalizado aquele que está ligado ao ativo qualificável, que é referente ao empréstimo 2, o empréstimo 3 e o empréstimo 4. Se foi 172, tiramos 20.983,04, que vai ser apropriado como despesa, e ficaria encargos financeiros, que seria ativado como ativo qualificável, que faria, por exemplo, na construção civil, parte daquele estoque, 151.000. No caso, aqui, como é uma máquina, o custo da máquina, além do valor pago de 1.100.000, ficaria mais 151 de custo de empréstimo, totalizando efetivamente 1.251.602,04. E sobre os 100.000, que foi 20.983,04, nós tivemos uma despesa que vai ser jogada no resultado, porque esse custo não estava envolvido no financiamento de um ativo qualificável. Então, portanto, gente, essa é a nossa pequena aula, pequena explanação sobre custo de empréstimo. Eu espero que você que trabalha com atividades que produzem ou constroem ativos qualificados, como principalmente a construção civil, e agora aproprie de forma correta os seus ativos, bem como os seus custos de empréstimo no resultado. Perceba que no primeiro momento da construção, você vai estar apropriando ele como ativo, ele não vai fazer parte do resultado. E com isso, teu resultado aumenta e teus ativos aumentam também. Contudo, porém, entretanto, todavia, no momento que ele estiver pronto para ser utilizado e ele for vendido, para ser vendido, no caso, e ele, no caso, for vendido, o custo que vem para a tua demonstração no resultado, num fluxo de caixa futuro, também vai ser mais valorado. Contudo, essa norma, se você perceber, ela reflete melhor a realidade dos seus resultados. Por quê? Porque se é um custo para eu produzir um determinado ativo, nada mais justo que ele esteja na formação desse ativo. De acordo com a teoria do custo histórico, então, todo o custo que eu tenho para formar esse ativo deveria estar lá, inclusive o custo de empréstimo. Então, agradeço a vocês. Se vocês gostaram dessa aula aí, se inscreve no nosso canal, dá um clique aqui para você, diz que gostei aqui, dá um likezinho e, não perca as próximas aulas, vão estar show. Vocês o nosso objetivo aqui é transformar vocês em especialistas em FRE. Um grande abraço para todos e espero vocês no próximo vídeo.